Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Aleluia, vocês estão aí, né? Quem quer receber bênçãos permanentes? Quem quer diz assim, eu quero. Pelo amor de Deus, gente, vamos lá. Quem quer receber bênçãos permanentes? Aleluias, eu também. E eu já tenho recebido muitas, elas permanecem na minha vida, são um marco de Deus na minha vida. E eu louvo a Deus por elas, por cada uma delas. E é muito simples você alcançar bênçãos permanentes. É muito simples. Vamos ler no Evangelho de João, capítulo 15, verso 17. Vamos ver se realmente é fácil alcançar bênçãos permanentes. Evangelho de João, capítulo de número 15, apenas o verso de número 7. João 15, 7. Palavras do nosso amado e querido Senhor Jesus Cristo. Diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Vou ler novamente. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Vamos fechar os olhos e orar. Senhor, Tu és a fonte de bênçãos permanentes. Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso protetor, Tu és o nosso mantenedor, Tu és aquele que proveu a salvação para nós no Teu Filho Jesus Cristo, que veio, pagou o preço da nossa redenção, Seu sangue caiu sobre nós, nos justificando, nos santificando e nos dando acesso eterno à Tua presença, Senhor. Aqui estamos nós reunidos como igreja na Tua presença, em adoração, em culto ao Teu nome, Senhor, e nos alegramos com os cânticos, com aquilo que temos como oferecer a Ti como oferta, e Senhor, e também agora queremos ser abençoados pela ministração da Tua palavra. Fala, Senhor, ao meu coração, aos nossos corações, para que saiamos daqui revigorados, avivados, fortalecidos, enriquecidos com a revelação da Tua palavra, que é vida em nós, Senhor. Muito obrigado. Abre o nosso entendimento, Senhor, repreenda agora toda distração, Senhor, e que nós possamos estar atentos ao que o Senhor tem a nos ensinar nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse, irmãos, como alcançar bênçãos permanentes? Todos nós queremos alcançar bênçãos e todos nós queremos bênçãos que permaneçam, que se estacionem nas nossas vidas e fiquem ali como um marco da parte de Deus, como um memorial vindo de Deus nas nossas vidas. Esse texto que eu li, esse verso apenas no capítulo 15 de João, onde Jesus ali está falando sobre a videira verdadeira. Esse texto, ele é rico, ele é cheio de caminhos de instrução, caminhos de revelação nesse texto. Há muita coisa linda para a gente aprender em João 15, como em todo o Evangelho. Todo o Evangelho, você pega Mateus, Marcos, Lucas, João, e você vai aprendendo muita coisa. E o que de principal nós aprendemos, meus amados, é olhar única e exclusivamente para Jesus. Porque só há uma maneira de nós alcançarmos bênçãos permanentes, meus queridos, olhando fixamente para Jesus. E o que Jesus está dizendo no verso 7, se vocês permanecerem em mim, se vocês permanecerem em mim, como eu permaneço em Jesus? Um filho, para que ele possa ser bem-sucedido na vida, ele precisa de referências. E não há melhor referência para um filho do que o pai, do que a mãe. Por isso que a responsabilidade de pai e de mãe é muito grande diante dos filhos, porque
os filhos, além de ter o compromisso de serem como nós, avançar além de nós, nos melhorar neles, ir mais longe. E nós só temos como alcançar em Cristo Jesus bênçãos permanentes se nós olharmos fixamente para eles. E aprendermos com Jesus como Ele tratou as coisas, como Ele tratou a vida, como Ele tratou as circunstâncias. E se nós prestarmos atenção em Jesus, as bênçãos virão e permanecerão. E uma das primeiras lições que nós aprendemos com Jesus, meus irmãos, é esperar o tempo certo das coisas. Para quem conhece Jesus, você sabe que Ele viveu 30 anos, depois mais 3 anos, 33 anos no chão dessa terra. Ele sendo Deus encarnado aqui, 100% homem, 100% Deus, Jesus passou 30 anos aguardando o momento de agir, o momento de começar a missão que Deus havia designado para ele. Imagine a tentação de Jesus ao longo desses anos, mesmo. Porque a realidade dele era de dificuldades, de limitações. O pai morreu, mas em nenhum momento registra que ele ressuscitou o pai. Ele era o arrimo da família, era ele que tinha que prover para a família. Agora imagine Jesus tendo consciência da sua missão, que era de salvar a humanidade, as circunstâncias que o cercavam ali, mas ele sabia que tinha um tempo para que ele se revelasse, para que ele se manifestasse ao mundo. E ele precisava respeitar esse tempo. E eu quero que você preste atenção. Os que estão conversando, por favor, preste atenção para que você saia daqui e aprendendo a como ter bênçãos permanentes. Jesus esperou o tempo certo. Ele esperou 30 anos. O salmista diz: esperei pacientemente pelo Senhor. Deus tem planos nas nossas vidas, na vida de cada um de nós, meus irmãos. Deus tem um projeto na vida de cada um de nós. Deus quer ser glorificado na vida de cada um de nós. Mas Ele tem o tempo certo. Ele tem a hora certa, Ele tem o modo certo. E o tempo de Deus é o melhor tempo, e o modo de Deus é o melhor modo. Agora você precisa aprender com Jesus, a esperar pacientemente pelo tempo dEle. E mais do que aprender a esperar pelo tempo de Deus, é discernir o começo e o fim desse tempo, para que a glória de Deus na sua vida seja maior e seja toda dada para Deus. Se eu quero ter bênçãos permanentes na minha vida, eu preciso aprender a esperar como Jesus esperou o tempo e a hora certa de agir. Aprendo com Jesus que quando Ele começa a sua obra, o seu ministério, Jesus, sabendo do valor, da importância da sua missão, Jesus não sai procurando os extraordinários para ajudá-lo. Jesus não sai procurando os excepcionais para segui-lo. Ele vai procurando os ordinários da sociedade, os abandonados, os rejeitados. E Ele escolhe 12 homens simples na sua vida, comuns na sua existência, alguns insignificantes, homens sem muita propaganda, sem muita mídia, homens sem muito reconhecimento, alguns até odiados, alguns até petistas, com todo respeito. Jesus os chama para segui-lo. Jesus os chama para segui-lo. Muitas das vezes, irmãos, nós evitamos as pessoas. Nós fazemos acepção das pessoas. Nós julgamos as pessoas. Nós nem nos preocupamos em saber o que está dentro do coração dela. Nós olhamos e já excluímos.
Mas Jesus não fez isso. Por isso ele diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Eu aprendo, meus irmãos, com Jesus, que nós temos que ir atrás dos rejeitados, daqueles que são ordinários, daqueles que não têm valor, como eu, como você. Porque uma é a vida da gente com Jesus e outra é a vida da gente sem Jesus. Às vezes as pessoas me perguntam: rapaz, você tem quantos anos de convertido? Eu falo: há 27 anos atrás, Jesus me tirou do lixo. Eu estava lá no lixo, no monturo de lixo, comendo o pior desta terra. E Jesus passou e falou: José, sai daí, vem para cá. Venha seguir-me, eu tenho uma vida nova para você, eu tenho bênçãos permanentes para você. Outra coisa, a terceira lição que eu aprendo com Jesus para que eu tenha bênçãos permanentes na minha vida, é que eu sou parte da solução. Eu sou aquele que traz a boa notícia, eu sou aquele que ministra a vitória. Porque foi o que Jesus realizou, o seu primeiro milagre. Ele estava num casamento onde os noivos corriam o risco de receberem um opróbrio pelo resto de suas vidas. Uma mancha, uma pecha no casamento deles pelo resto de suas vidas. Mas graças a Deus, Jesus estava ali naquela cerimônia, estava ali naquele casamento. E ele mudou a história daquele casal. Ele não deixou que aquele casal começasse a vida conjugal deles com uma mancha, com uma nódoa. Jesus estava ali. E ele trouxe refrigério para aquele casal, trouxe honra para aquele casal, trouxe glória para aquele casal. Porque é assim, meus irmãos, eu aprendo com Jesus, que uma vez que eu alcanço nele bênçãos permanentes, onde eu chego, se há trevas, instala-se a luz. Se há ódio, instala-se o amor. Se há discórdia, instala-se a paz, a concórdia. Por isso que o Evangelho nos ensina que nós precisamos prestar atenção em Jesus, meus irmãos. Nós precisamos ter todo o nosso foco em Jesus. Precisamos ter todo o nosso foco em Jesus. Jesus, nós aprendemos com ele a quebrar muros, não a construir muros de separação. Com Jesus nós aprendemos a quebrar muros que dividem e a construir pontes que unem. Em João 4, João diz o seguinte: era-lhe necessário passar em Samaria. Havia ali uma mulher samaritana, infeliz, amaldiçoada, fragilizada, dominada pela fraqueza da sua alma. E não havia somente ela, mas havia também os samaritanos excluídos, os demais daquela comunidade excluídos, separados, rejeitados. Mas Jesus vai ali, porque Jesus precisava quebrar aquele muro de separação, aquele muro de divisão. E eu aprendo com Jesus que se eu quero ter bênçãos permanentes, eu preciso quebrar os muros da separação. Que eu sou aquele que constrói pontes para unir as pessoas. Se vocês permanecerem em mim, preste bem atenção nisso, querido. Se vocês permanecerem em mim, permanecer em quem? Em Jesus. Se você quer permanecer em Jesus, você precisa olhar atentamente para Ele. Você precisa aprender com Ele. E você verá que as bênçãos que Ele tem para você serão bênçãos permanentes. Porque aprendemos com Jesus
que ele veio quebrar os muros. Pense como está a sua vida, como está na sua casa, nas suas relações, como é você? Você é aquele que está quebrando os muros da separação? Ou está fazendo pontes para unir as pessoas? Porque se você tem sido o problema da situação e não a solução, você precisa aprender com Jesus, porque senão as bênçãos não virão e não serão permanentes. Até porque a palavra de Deus diz que as bênçãos de Deus nos enriquecem e não traz preocupações. E eu refletindo nisso, amados, eu fui contabilizando quantas bênçãos recebidas da parte de Deus, e eu percebendo e olhava, ali está uma, ali está outra, lá está outra. São permanentes, são duradouras, porque eu tenho aprendido a olhar para Jesus. E quando eu olho para Jesus, meus amados, meus queridos, eu aprendo a esperar pacientemente pelo dia certo das bênçãos dele, para a hora certa. Eu aprendo a chegar na vida das pessoas e ser uma bênção. Eu aprendo a quebrar os muros da separação e a construir pontes. Eu gosto muito de pensar nessa fala de Paulo, quando ele diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Já pensou você chegar ao ponto de dizer às pessoas: olha, pode me imitar, faça o que eu faço, fale o que eu falo, viva o que eu vivo, porque eu imito a Cristo. Esse é o propósito de Deus para mim e para você, meu amado. Isso é uma bênção permanente, você poder dizer para as pessoas: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Eu tenho alegria em olhar para o pastor Rimac, o pastor Rimac me inspira. Eu gosto de imitar o pastor Rimac, porque eu sei que o pastor Rimac imita a Cristo. Eu gosto de olhar para Elizabeth e aprender com Elizabeth, porque eu sei que a Elizabeth imita a Cristo. Quantos de vocês aqui, meus amados, meus queridos, que nós congregamos, eu gosto de imitar a vida de vocês, porque eu sei que vocês imitam a Cristo. E vocês podem me dizer: irmão José Maria, olhe para mim, sede meu imitador, porque eu imito a Cristo. Isso é uma bênção permanente, meus irmãos, que delícia, que coisa gostosa. E Paulo, com ousadia, ele me ensina, e ensina você: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque eu sou aquele que espera o tempo de Deus. Eu sou aquele que onde eu chego eu abençoo. Eu sou aquele que não quero divisão, eu quero a união. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, aleluias. Eu gosto de Jeremias, quando Jeremias ele diz o seguinte: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor, Deus dos exércitos. Está lá em Jeremias 15:16. Não tem coisa melhor do que a palavra de Deus, não tem coisa melhor do que as palavras de Jesus. Não sei se vocês sabem, alguns dos evangelhos, Mateus, por exemplo, ele só foi escrito o evangelho de Mateus, sabe quantos anos depois da morte de Cristo? Alguém aí diz? Alguém levanta a mão e fala: quantos anos aí? Para ganhar tempo, que o nosso tempo é pouco, eu vou dizer: 30 anos depois, meus irmãos, foi escrita a carta, o evangelho de Mateus. E Mateus registrou com detalhes, com riquezas, com minúcias, as palavras de Jesus. Marcos a mesma coisa, João a mesma coisa. Por quê? Aquelas palavras de Jesus eram inesquecíveis, eram bênçãos permanentes. Elas vibravam, elas eram vida dentro daqueles homens, e não importava quanto tempo passasse, aquelas palavras permaneciam neles, gerando vida de Deus, gerando saúde de Deus, gerando a paz de Deus, gerando sabedoria de Deus. Por isso que Jeremias está dizendo:
achando-se as tuas palavras, logo as comi. Eu não vou para o templo, eu não vou para o culto e fico lá distraído com qualquer coisa, quando a palavra em todo o tempo está sendo ministrada. Eu presto atenção, porque Deus quer falar comigo, e eu quero receber esta palavra, deixar ela cair no meu coração, e deixar que ela gere a vida de Deus em mim. Jesus disse lá em João 6,63, as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. As palavras que eu vos digo, por isso Jesus disse, se as minhas palavras permanecerem em vós, precisamos, se queremos ter bênçãos permanentes, meus irmãos, precisamos prestar atenção nas palavras de Jesus. E era isso que Jesus estava dizendo com seus discípulos ali, naquele momento de imediato. E é o que Ele está dizendo para mim, é o que Ele está dizendo para nós, para prestarmos atenção nas suas palavras. Porque se nós permanecermos em Jesus, tendo Jesus como a nossa referência, como o nosso foco, guardando as palavras dele, olha só o que acontece. Vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Vocês pedirão o que quiserem e vos será concedido. À medida que nós crescemos na consciência do Evangelho, quando nós nos tornamos semelhantes a Jesus, quando nós imitamos a Jesus, nós aprendemos a fazer boas escolhas, meus irmãos. Nós aprendemos a escolher o que é certo. Nós aprendemos a escolher o que edifica. Nós aprendemos a escolher o que realmente precisa ser escolhido como de valor nesta vida. Porque quando nós permanecemos em Jesus e as palavras dele vibram dentro de nós, a mente dele é forjada em nós e a gente não vive pedindo bobagens, a gente não vive gastando as nossas escolhas com tolices, com coisas que não nos levam para cima. Nós só pedimos o melhor. Nós só buscamos em Jesus o melhor. Na sua primeira carta, João diz o seguinte, no capítulo 3, e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E recebemos dele tudo, e ele fecha a conta como Jesus. Porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E aí ele avança, e este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros. As pessoas que compõem o reino de Deus, o reino de Deus é um reino de gente altruísta, é um reino de gente que pensa no seu próximo, é um reino de gente que intercede pelo seu próximo, é um reino de gente que ama o seu próximo, porque essa é uma característica daquele que obedece a Jesus e os seus mandamentos. E a esse nada lhe é negado. A esse nada lhe é negado. E eu gosto de uma advertência de Tiago, quando ele diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus deleites. Tiago está dando esse alerta para pessoas cujas vidas não têm as bênçãos permanentes de Jesus. Por quê? Elas não têm Jesus como referência. E elas pedem errado, porque todos os pedidos dela são de egoísmo, só pensam nelas. E para alcançar o que querem, até matam, invejam, fazem o que for preciso para obterem. E nós estamos vendo aí os exemplos. Pode ser na minha vida. Quantas vezes alguma coisa que eu cobicei, que eu fiz algo errado para obter, qual foi o resultado final? Aquilo se dissipou como vento. E ainda ficou uma consciência pesada, uma cobrança e um juízo sobre a minha cabeça. Quantos agora não estão presos?
apanhados aí pela Lava Jato porque meteram a mão naquilo que não era deles, e estão aí sendo desonrados de forma pública. Porque, meus amados, não olhar para Jesus e não conhecer Jesus traz desonra para nós. Por isso, essa palavra, esse alerta de Jesus para os seus discípulos: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. E eu quero encerrar com uma palavra de Isaías, lá no seu primeiro capítulo. Isaías é considerado o evangelho do Antigo Testamento, porque são vários capítulos de Isaías apontando para o Messias, apontando para Jesus, apontando para o Filho de Deus. E olha as palavras de Isaías na abertura do seu livro, logo no início, no verso 19: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão o melhor desta terra. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão o melhor desta terra. E o melhor de Deus é permanente, meus irmãos. O melhor de Deus enriquece. O melhor de Deus nos melhora. O melhor de Deus nos faz pessoas exponenciais. Pessoas altruístas, pessoas amáveis, pessoas leves, pessoas que compreendem a dinâmica e o modus operandi de Deus e não reclamam, mas têm sempre nos lábios um cântico, um hino de louvor e exaltação a Deus. Se você quer bênçãos permanentes, volte o seu olhar para Jesus. Aprenda como Jesus tratou as coisas, como Jesus tratou as pessoas, como Jesus tratou a vida. E guarde as palavras dele, obedeça as palavras dele, e nada lhe poderá resistir. Você aprenderá a fazer as escolhas certas, e nada lhe será negado. Pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Deus sabe o que você precisa. Você tem lutado diante dele, pedindo a ele essa vitória. Então aprenda com Jesus a aguardar pacientemente pelo tempo e pela hora certa. E aprenda a discernir que esta bênção precisa ser bênção na sua vida e na vida do outro. Porque a sua vida tem que ser uma vida de bênção na vida do próximo. Que Deus nos abençoe. Por favor, coloque-se de pé. Vamos orar mais uma vez. Coloque a sua mão no seu coração. Deixe a palavra de Jesus vibrar dentro de você. Deixe a palavra de Jesus gerar a vida de Deus em você. Preste atenção nas palavras de Jesus. Coloque disposição no seu coração para obedecer estas palavras que você ouviu. Porque é na disposição, na boa disposição do seu coração, em ouvir e obedecer estas palavras, é que está o segredo para você alcançar bênçãos permanentes. Bênçãos que você poderá contar e cada uma delas dar glórias a Deus. Sinta as batidas do seu coração. Deixe a palavra do Evangelho vibrar dentro de você. Saia daqui, retorne para a sua casa, fazendo com que essa palavra mexa na sua mente, mexa no seu coração, mexa nas suas estruturas. Tire você dessa zona de conforto e coloque você diante de Jesus, olhando para Ele, o autor e consumador da sua fé. Aquele que pensa o melhor para você, aquele que tem o melhor para você, aquele que quer fazer de você amigo dele, aquele que tem o melhor dele para você, aquele que tem bênçãos permanentes na sua vida. Senhor, obrigado pela tua palavra, Jesus. Eu quero permanecer em ti, Jesus.
Eu não quero desistir de estar contigo, Jesus. Eu quero aprender contigo, Jesus. Eu quero aprender contigo a aguardar o tempo certo de Deus, a esperar o melhor tempo de Deus, porque o tempo de Deus é o melhor, o modo de Deus é o melhor. Jesus, eu quero ser uma bênção na vida das pessoas, como o Senhor foi e é uma bênção na vida das pessoas. Senhor, eu quero quebrar os muros da separação. Senhor, eu quero estar unido com os meus irmãos, eu quero estar unidos com aqueles que querem conhecer o Senhor. Senhor, eu não quero julgar as pessoas, Senhor. Eu quero dar preferência aos excluídos, aqueles que são rejeitados, porque foi isso que o Senhor fez e é assim que eu aprendo com o Senhor. Eu quero permanecer em Ti, Jesus. Eu quero valorizar as Tuas palavras, eu quero encontrar as Tuas palavras e logo as comer, porque elas são a alegria e o gozo do meu coração. Aleluias. Graças a Deus. Jesus, muito obrigado, porque se fizermos isto, nada nos será negado, tudo que fizermos nos será concedido, porque Tu és fiel, o Senhor guarda e vela pela Tua palavra para cumpri-la. Contempla aí os meus irmãos, Senhor, e declara sobre a vida deles uma bênção, declara sobre a vida deles a vitória, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Amém.